Olá pessoal, dia 4 de setembro de 2017, dia de Santa Rosália. Hoje é uma segunda-feira, calor enorme aqui em Santos, um dia ensolarado na Baixada Santista, um dia bonito para quem está de folga, andar na praia, passear nos jardins da praia. Muito bacana o dia de hoje, um dia bem bonito aqui na nossa região da Baixada Santista. Para você que assiste o Ação e Reação pelo www.tvcomsantos.com, né? Você como nosso amigo Mário Gil de Portugal, Dona Silva e Dona Roseli do Rio de Janeiro, que assistem pelo www.tvcomsantos em tempo real. Lembrando que o programa vai ao ar também todos os dias às 1h15 e também com reprise às 10h30 da noite. Você pode participar do programa mandando um zap para o 99711-5545. Vamos colocar daqui a pouco na tela, 99711-5545. E depois agora o novo telefone, para você que não quer mandar o WhatsApp, para você que quer ligar e conversar com uma das nossas atendentes, que é o 3225-6538. Facinho, né? 3225-6538. Você pode mandar dúvidas, sugestões ou até críticas para o programa e para que a gente possa divulgar aqui. Bom, hoje tenho a grata satisfação de estar aqui com José Carlos Clemente, diretor clínico da Multimagem. Prazer, doutor Clemente. Prazer, Filete, estar aqui. Cassione já chegando aqui no nosso estúdio também. Prazer em tê-los conosco. Uma saudação a você, telespectador, que sempre nos brinda com a sua audiência, a toda a equipe técnica. E vamos discutir os assuntos da região. Chegando aqui também, né? Ô Clemente, enquanto o Cassione estão colocando o microfone do doutor Cassione, a Justiça impediu multas a quem dirige o Capfire em Santos, né? Hoje eu estava comentando na rádio... Ela dirige o quê? Ela fez o quê? Para quem dirige o Capfire em Santos. Capfire, ela instituiu multa? A CT estava multando, né? Estava multando quem tinha esse aplicativo. E agora não pode multar mais. É uma questão polêmica, né? Que eu entendo, na minha opinião, queria saber a sua e do Dr. Vicente Cassione, que tem até mais propriedade para falar sobre isso, que deveria ser uma resolução federal, né? Porque você deixar para as 5 mil prefeituras do Brasil aí resolver uma questão, né? O taxista paga imposto, adesiva carro, tem que ter carteira profissional. Aí chega o cara do Uber, Capfire, tem desemprego, tudo. O cara às vezes aluga um carro e fica trabalhando com esse aplicativo. Lógico que o mundo tem que se modernizar, existe desemprego e tal. Mas, por exemplo, deixar para o prefeito ou a prefeita legislar uma questão que é nacional, por exemplo, se pode um aplicativo desse, você entra pelo aplicativo e não paga imposto para a prefeitura. Eu acho que todo trabalho tem que gerar alguma coisa alguma renda para a prefeitura, para o Estado. Não precisa ser o que eles colocam hoje, que é uma coisa absurda. Mas, por exemplo, você tem um aplicativo, manda 25% do dinheiro para os Estados Unidos, 30%, ou para o México, e de uma certa maneira você não paga os impostos estaduais, municipais, é uma concorrência meio desleal. Mas, por outro lado, também é a modernidade. Agora, você deixar as prefeituras legislar sobre essa questão, chega a ser até uma covardia, né? Eu acho que sim. Se você vê o Faustão, ontem por acaso estava zapeando lá e vi o Faustão, tem a propaganda do Uber. É uma propaganda contínua, nos programas dele todo do Uber. Então, eu também acho que deveria ser uma lei federal. É assim em muitos países, né? Eu tive recente no Chile, na verdade, é uma coisa federal, que se reporta inclusive ao Uber do México, mas eu acho que tem que ser posta regras mesmo. Agora, a evolução não tem como evitar e botar regras, assim como o taxista paga os seus impostos, o uberista, o Cabify, o 99 ou outros que estão surgindo aí. Tem agora uns que são só femininos, né? Até o próprio táxi também já se modernizou, também já tem aplicativo para táxi também, né? Tem. Eles modernizaram também, mas... Então, eu acho que tem que regulamentar isso realmente. Tem imposto? Tem para todos. Se ele tem uma eficiência maior, uma eficácia maior, então ele vai ter um resultado melhor por conta disso. Agora, é inevitável que se os taxistas não modernizarem ou não modificarem o sistema de recebimento, vão acabar morrendo mesmo, e isso no mundo todo. Não tem mais espaço no mundo moderno para você cobrar tarifa, uma coisa mais ou menos combinada, acertada com o setor público, e vem por aí, né? Porque o Cabify tá, por exemplo,
oferecendo uma tarifa um pouquinho menor que o Uber, e parece que o 99 também um pouquinho menor. E o cliente vai aonde? Ele vai para aquele que cobra mais barato, especialmente numa época de crise. Então eu também não vejo como mudar isso aí não. Prazer em ter você aqui, Cassione, hoje no dia de Santa Rosália, dia 4 de setembro, né? Lembrando que tem em algumas experiências futuristas, né? Alguns cientistas dizem que futuramente você não vai ter carro, né? Que proporcionalmente você tem uma casa, ela tecnicamente valoriza, você tem seus filhos na casa, seu cachorro, seu gato, mesmo que você não fique em casa, você tem. Mas o carro é uma coisa que desvaloriza, diz que futuramente você vai ter um aplicativo, você vai chamar o carro, aluga o carro aqui, deixa o carro lá em São Vicente. E aí você vai fazer o que você tem que fazer em São Vicente, o cara de São Vicente pega esse carro e vem para Santos. E você não vai precisar ter mais carros, os carros vão ser todos alugados, como se fosse o Bike Santos. Você pega a bicicleta ali, deixa em outro ponto, né? Então existe um exercício de futurologia que diz que futuramente nós não teremos tantos carros nas ruas, as pessoas não precisarão mais ter carro. Ela vai alugar um carro pelo aplicativo e, de uma certa maneira, os carros vão ficar rodando e não vai precisar você ter um carro disponibilizado aquele capital, né? Cassione, essa questão, o senhor que já trabalhou 8 anos na Câmara Federal, o senhor entende que é uma questão municipal ou uma questão da União? Primeiro, um abraço carinhoso a vocês, Clemente e Filete, e aos caríssimos telespectadores. Antes de falar sobre um assunto paralelo a esse, eu queria saber o seguinte: a multa está sendo aplicada, porque multa é decorrência de infração. A multa está sendo aplicada a título de quê? Isto é, por que é que se está aplicando essa multa? Porque pode ser que o telespectador, como eu, Sim, não saibamos, nem ele nem eu, em razão do que essa multa está sendo aplicada. Por que estão aplicando uma multa, como você acabou de referir? Estão aplicando a multa porque não reconhece esse aplicativo. Então, por exemplo, você está competindo com o táxi e não reconheciam o Uber, mas não reconheciam o Cabify. Muito bem. Em primeiro lugar, o Brasil é o único país do mundo que eu conheça, não sei no Kinshasa, não sei no Botsuana, não sei nesses lugares como é que a coisa funciona. Sei que aqui tudo o que no mundo dá certo, no Brasil começa a dar errado pelo mau uso daqueles que exploram um determinado serviço, independentemente de ser ou não ser reconhecido pela prefeitura do município de Camanducaia ou de outros afins. O que nós temos visto hoje é queixas que vão desde estupro até abandono do passageiro no meio do caminho, até desistência da corrida por parte de motoristas desses aplicativos, recusas e assim por diante. Nem de propósito, a tribuna de hoje tem uma página inteira sobre esta matéria, mostrando uma legião de pessoas se queixando de maus motoristas que estão desmoralizando estes aplicativos. No mundo inteiro, esses aplicativos são excelência, são acima daquilo que há de bom, que já é o táxi. Não é? Aqui não. Aqui já começa hoje todo mundo a retornar ao táxi, porque o táxi é menos ruim do que os aplicativos. Claro que tem gente séria trabalhando com esses aplicativos. Claro que tem. Claro que tem gente muito competente, dedicada, profissional, trabalhando com isso. Mas no Brasil, tudo o que se inventa, se inova, aparece sempre o paralelo à atividade, paralela para fazer o mau uso daquilo que acaba degenerando o conceito do serviço que está sendo prestado. Em primeiro lugar, toda vez que você tem uma implantação de um serviço que é generalizado no país inteiro,
Claro que você pode ter prefeituras aplicando multas em atividades de serviço consideradas ilegais. Mas uma atividade dessa, que tem a adesão do povo, não é a prefeitura que vai dizer não pode. Se o povo adere, se o povo utiliza o serviço, se o povo quer que o serviço funcione, não é a prefeitura que tem que dizer não pode. Salvo se a prefeitura, para dizer não pode, dissesse: eu estou oferecendo a vocês, usuários, munícipes, um serviço idêntico ou melhor do que esse. Fora disso, a proibição é meramente para servir a interesses ou políticos ou escusos. Toda vez que você institui multas, determinadas proibições, por trás dessas multas e proibições que não tem muita lógica, tem alguma sacanagem. Eu acho. Então, mas foi uma omissão, Cassiano, o senhor como presidente da República, o ministro, o senhor não acha que está tendo uma omissão por parte das nossas autoridades? Porque deixar para um prefeito de Camanducaia, o prefeito resolver uma questão, aí ele é a favor do Uber e os taxistas caem. Aí tem vereador em Santos que foi a favor do Uber, hoje não é mais porque os taxistas caíram. Taxistas, às vezes, taxistas têm 40 anos na cidade e taxistas que, por exemplo, têm família, têm raiz aqui em Santos. Aí você é prefeito, ó, pode entrar o Uber. Aí você tem 1.326 taxistas, 28, que acho que 2 pararam, sei lá, bom, enfim. Você tem 1.300 e poucos taxistas com famílias, com dependentes, todos contra você. Se você não aprova, se você também não aprova, você é contra a modernidade, o desemprego, tal, quer dizer, o prefeito fica com um problema que não é dele. Claro. Agora, está ardendo em você, está ardendo no Clemente, mas não está ardendo em mim. Então, eu vou em vocês e sopro para passar o ardor. Em mim não está ardendo. O que eu quero dizer com isso? Os taxistas, durante muito tempo, fizeram o que quiseram, porque eram únicos. Por outro lado, entrou para a condição de taxista uma legião de pessoas absolutamente despreparadas até para dirigir automóvel. Sim. Aqui a gente tem que dizer as coisas como são. Não, eu não estou dizendo que todos os taxistas são despreparados, por favor. Porque no dia seguinte que a gente fala uma coisa, o mal intencionado pinça. O que você está dizendo é que, como não tinha concorrência, houve um relaxamento por uma parte dos taxistas. E muitos aposentados, para conseguir ter uma renda adicional, resolveram adquirir uma placa de táxi que era vendida no câmbio negro. Não é? Teve épocas que até por 100, 150 Chegou mil até reais, 200 mil, Cassiano. 200 mil reais. Isso também não é normal. E o grande problema do poder público é que o poder público faz como aqueles macaquinhos. Não falo, não vejo e não escuto. Aí, num determinado momento, quando começa uma gritaria mais forte, o poder público resolve falar, ouvir e ver. Aí, ele que não está acostumado a ver, enxerga distorcido, ouve mal e fala o que não deve. O poder público tem que ter um acompanhamento permanente das coisas que estão acontecendo. E tem que ter bom senso. E tem que chamar as pessoas. Se o táxi não funcionava bem, por que não funcionava bem? Quem habilitou e permitiu que motoristas que não estavam em condições de dirigir passassem a dirigir? Você sabe quanto tempo? O Clemente deve saber isso, porque o Clemente não é um cidadão brasileiro, é um cidadão do mundo. Quanto tempo leva um taxista inglês para poder ter o direito de dirigir aqueles cabin, aquelas cabines? Nossa. Sabe quanto tempo? 5 anos.
é o tempo de estudo para se fazer uma faculdade de direito no Brasil. Para ele aprender tudo o que ele tem que aprender, a começar por cada nome de cada viela e beco sem saída de uma cidade. Você sabe mesmo. Você pega os motoristas que você diz assim, eu quero ir na rua Alfaia Rodrigues, eu quero ir na Nabuco de Araújo, eu quero ir na rua Gonçalves Ledo. O sujeito não sabe nem o bairro onde a rua fica e vai dirigir automóvel. Não tem direção defensiva, não sabe as regras de trânsito, porque ele se viciou a dirigir errado. Então você vê o táxi andando a 10 quilômetros por hora no meio da rua, não permitindo ultrapassagem, não permitindo o fluxo do trânsito. Taxistas fazem isso. E gente do Uber agora está fazendo isso, porque é gente que resolveu, tendo uma outra atividade, entrar para o Uber. Então, o erro está primeiro na estrutura da gestão. Agora, eu queria entender, Cassione, como é que está sendo multado? Porque está escrito no carro Cabify? Não. Não está. Então, como é que você vai O multar? cara tem um aplicativozinho, como é que você sabe? Como é que o cara sabe que você, Cassione, você ou eu, pegamos o Cabify, o Uber, o outro? Não vai saber. E uma coisa, você tá com o Cabify e o cara... Só se você descer do carro e falar, ó, escuta, ó, tô pegando aqui. Eu acho que isso aí é para intimidar também um pouco, deve ser para intimidar. E o cara pode falar que aplicativo é o Uber. A Uber nós não estamos multando. Quer dizer, como é que ele vai saber? Ele vai estar dentro do carro para saber qual é o aplicativo que está usando? Não, porque quando não eu fui consigo entender. Eu fui para Florianópolis agora e lá tinha um cara que tinha um aplicativo Uber e 99. Ele dizia que durante a semana o 99 lá em Florianópolis é melhor. Mas fim de semana o turista está mais acostumado com o Uber, talvez por causa do anúncio no Faustão, como você falou tal. Então fim de semana ele estava de Uber e dia de semana de 99. Ô, Cassiano, uma coisa interessante, que eu peguei isso lá em Santiago. Um dos motoristas que eu peguei de Uber, porque lá o Uber domina mesmo, né? Um dos motoristas falou, nenhum tinha falado isso antes, ele falou assim, você pode sentar na frente, por favor? Eu não me incomoda, aliás, eu até gosto de sentar na frente, sentei. Mas depois eu perguntei para ele o porquê que ele tinha me pedido para que eu sentasse na frente, embora para mim não fosse nenhum tipo de problema. Para não parecer que ele está levando um passageiro. Ele falou assim, sabe, acontece o seguinte, existe eventualmente, altas horas da noite, você pode ter alguma revolta de taxistas que pode fazer alguma coisa. Então, para evitar isso, tudo bem. Não é nenhum problema. Tá? Ou seja... Também tem problema lá. Também tem. Não como aqui, mas para evitar qualquer tipo de coisa, 2 horas da manhã, por exemplo, você está voltando de algum lugar, ele me pediu, de boa, eu vou lá e faço isso e tal. Mas é para ver que essa revolta também existe em outros locais, talvez não na intensidade daqui, mas também acaba existindo. O que em algum momento, como o Cassiano falou, tem que parar porque está regulamentado. Se a lei permite, não tem por que você pegar e quebrar essa lei, né, pô? Eu só não entendo por que todos os taxistas não criam uma adesão ao aplicativo. Quer dizer, todos os taxistas têm direito de ser Uber. Quer dizer, entra em contato com o Uber, porque o Uber não vai ter prejuízo. Porque, de um jeito ou do outro, o sujeito está utilizando o veículo. Eu posso estar dizendo uma bobagem. Você está dizendo assim, por você, a categoria estava toda no Uber, ia diminuir o emprego dos uberistas. E eles eram continuando com o táxi. Era uma maneira de você dilui o feijão, ou você põe mais água no feijão. Eu tenho táxi, não tenho? Tem. Eu tenho tiro a plaquinha de cima. Ô, Cassione, eu acho que Uber. Nem precisa. Eu peguei um Pode ser os dois também. Claro. Eu peguei um taxista outro dia, um cara jovem, tudo. E ele mesmo tocou no assunto de Uber, de coisa, e eu perguntei para ele, por que vocês não usam? Ele falou, você acha, eu tenho, ele que me falou, eu nem sabia desse 99. Ele falou, ó, eu sou taxista, mas eu atendo Uber, atendo o Cabify, atendo 99. Então, atendo todos. E não tira placa, não. Vai na quando a pessoa chega, vamos dizer, ele está cadastrado lá, ele chega do jeito que está. Você já sabe, ele falou, eu já sei que é pelo Uber, eu estou com o meu aplicativo aqui aberto.
Aí ele fala, pessoal, não, eu sou taxista, mas tem Uber aqui. Ele não vai ligar o taxímetro lá para marcar a corrida. Então, Claro. o que você falou tem lógica, sim. Já tem gente fazendo. Tem gente? Então, há caminhos, quando a inteligência é usada para solucionar, há caminhos. É que tem gente que não tem inteligência para solucionar, ou só tem inteligência para criar dificuldade, que é para depois, evidentemente, tirar vantagem das facilidades que acaba concedendo. Cassiano, no domingo, depois de ler a sua coluna, eu fui folhear o jornal e fiquei impressionado. Eu queria parabenizar Armindo Augusto e todo o corpo da tribuna pela aquelas, acho que 20 páginas, né, do porquê, mostrando a questão da Fundação Casa, por que os jovens... por que o jovem comete os crimes, como é que é a questão das drogas, e inclusive dividindo por cidades, por exemplo, o que acontece mais em Santos, por que os jovens estão mais na Fundação Casa, São Vicente, Mongaguá, de toda a Baixada Santista. Achei um trabalho extraordinário. Não sei se o senhor leu esse eu fiquei muito impressionado, eu acho que foi um trabalho muito bem feito, né? Como vi hoje a entrevista de página inteira de um cardiologista dizendo que a Baixada Santista tem, Santos inclusive, muito mais mortes por infarto do que em qualquer outra região do estado, por falta de atendimento mínimo, básico, fundamental para os casos de infarto. José Eugênio, doutor José Eugênio, Ele diz claramente, o sujeito tem um infarto, mesmo que ele seja atendido, ele fica esperando, às vezes, que o plantonista esteja lá para atender. Ou espera na fila, a vez dele. Depois, se ele é atendido, não tem o remédio, que é o antitrombolítico, que dissolve o coágulo. Depois, ele não tem a rapidez de encaminhamento para o cateterismo, que muitas vezes, na hora, abre a artéria e coloca o estente. Então, isso tudo, a pior região do estado de São Paulo, entendeu? Doutor médico anestesista Geraldo Alckmin, a pior região do estado de São Paulo em termos de serviço de saúde prestado pelo Estado é esta nossa região aqui. Eu também li esse artigo, achei muito interessante, viu, Cassiano? Porque se você imaginar, nós temos belíssimos cardiologistas aqui embaixo, como outras especialidades brilhantes. Eu próprio uso, Cassiano, por sinal o mesmo médico, cardiologista, né? Sérgio Paulo Bueno de Camargo, vamos dar o nome aqui. Então é o seguinte, nós temos brilhantes... E há outros, muitos. Tem muitos brilhantes, assim, que a gente tem amizade, né? Então a gente sabe que não é o problema de ter profissionais gabaritados para isso, assim. É uma infraestrutura ruim. É o atendimento inicial, né? Inicial, que como o Cassiano falou, nós temos a falta dele é que se você dá o diagnóstico, às vezes a questão de você conseguir reparar a tempo é muito importante para não deixar a coisa progredir, né? Nós estamos 20 pontos percentuais acima Exatamente. da média por 100 mil habitantes em relação ao Estado, o que é uma coisa absurda. 20 pontos a mais de percentual. Ou seja, como o Cassiano falou, se você tem gente boa aqui, você tem que criar alguma coisa. E eu vou dizer realmente abertamente, as pessoas, você pega um SAMU, por exemplo, às vezes o cara não tem nem gasolina para botar na ambulância, ou às vezes tem que controlar o gasto da ambulância, ou às vezes ela não funciona direito, ou às vezes não tem equipe pronta. E aí, quando eu falo equipe, não é só o médico, essa equipe inclui enfermeiro, inclui o paramédico de uma forma em geral. Não tem essa pessoa ali. A própria ambulância não tem um serviço de UTI adequado para atender a emergência. E muitas vezes o médico que está lá também não é o médico certo para aquela área. Claro. Ele pode ter um conhecimento, vamos dizer, de um outro setor. Às vezes ele não é. Esse setor é um setor muito específico. Setor de emergência. Existe uma especialidade própria para isso. Então, esse médico que está lá, às vezes ele é brilhante,
como médico, mas numa outra área. Para atendimento de doença infecto-contagiosa, curativo. Para outra área. Então, gastro, por exemplo. Ele pode até entender os conceitos básicos, mas ele não é o médico certo para aquela função. Ele devia estar alocado num outro setor. Aí o órgão público, porque não faz uma escala adequada, ou porque não quer investir naquele tipo de emergência, porque não compensa, porque diz que o gasto é muito grande com essa emergência, e aí ele também não põe um médico de ponta especializado naquele tipo de processo. E aí vem, como o CRM publicou ano passado, o Cassione, ele fez um teste, ano passado não, foi em 2015. Ele pegou as pessoas que saíam da faculdade e fez um teste. Esse teste, a rigor, não era para reprová-lo, porque não é na área médica não tem os moldes da OAB, mas ele deu um caso, ele fez um caso lá que você não punha a mão no paciente, simplesmente um histórico. Tem um paciente com essa condição assim, 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 assado, tal. Qual medicação você daria? Na verdade, era um AVC hemorrágico. O caso era de um AVC hemorrágico. Você imagina, num caso desse, o médico mandando dar um antitrombolítico. O cara deu isso? 82% dos formandos, 82% deram remédio errado. Ou seja, ele está dando lá o AS da vida... Para aumentar a hemorragia no crânio. Ele está dando um anticoagulante para um cara que já tem um AVC hemorrágico. Já está sangrando. Você mata o cara mais rápido. Claro, evidente. Né? Então você vê, esse... eu estava falando assim, mas ele é formando. Ok, esse cara vai fazer a residência, ele vai melhorar. Mas se você também não colocar ele no lugar certo, não dá. Seria como pegar um urologista, um radiologista, que é o meu caso. Ele vai fazer a residência, mas ele como R1 já vai atender você colocar para emergência, não ele já vai atender de madruga, quer dizer... Não, mas ele como R1, ele está submetido ao R2, ao R3, que estão todos submetidos ao supervisor. Tem que ter Ele não vai decidir. O poder de decisão não é dele sozinho. Exatamente. Ele vai decidir o feijão com arroz. Lógico, então. Mas aí, por exemplo, ele tem que estar, mas às vezes num plantão de uma madrugada, também eu estava conversando... Não pode ter um R1 responsável por um plantão de madrugada. Exatamente. Não pode. É complicado. Não tem condição. Também a questão da Baixada Santista é complexa, né, Cassione? Porque você vê que hoje 25% dos atendimentos de Santos são pessoas que vêm de Cubatão. E, logicamente, que nós temos que atender bem, né? Mas se você montar qualquer sistema de saúde, não sobrevive. Numa cidade, por exemplo, onde que você tem um sistema de Cubatão que não existe. Mas né? você não tem um hospital de referência. Não tem. O problema é que, quando você tem um acidente, o que mais mata no Brasil? É o acidente cardiovascular. Se o que mais mata é o acidente cardiovascular, você tem que ter um hospital de referência numa região como a nossa, de 2 milhões de habitantes, e que foi desenvolvida... Já foi desenvolvida um dia. Estamos regredindo cada vez mais, estamos em decadência. Mas você tem que ter um hospital de referência onde haja alguém para dar o diagnóstico, haja alguém para fazer em 10 minutos um eletrocardiograma, haja alguém que em 10 minutos encaminhe o sujeito para um cateterismo e que, sendo um diagnóstico já de infarto, custa R$5.000 uma ampola do antitrombolítico, para que o camarada se salve nesse momento. Porque o infarto, na maioria das vezes, não é fatal. Só é fatal quando você tem um determinado infarto, como um infarto de tronco, que não tem jeito de você fazer nada, o sujeito cai morto em cima do pé. Mas isso não é a regra. Então, o que falta é haver um mínimo num determinado setor, que seria um hospital de referência, para esse atendimento. Correu a ideia na cabeça do atendente de que pode ser infarto, vai para lá. O que você não pode é entrar num local de atendimento e esperar com um sintoma de infarto, você está suando frio, você está com dor no peito, você está com pressão no peito, você está com uma queda de pressão brusca, você está com uma arritmia cardíaca, mas primeiro vai atender o sujeito que está na fila, porque chegou antes. Chegou antes, mas não está em risco de vida. É isso que a gente não consegue entender. E complementando o que o Cassiano falou, eu acho muito importante,
ele fez um comentário interessante, que foi a rapidez. E isso tem a ver com reversão, inclusive, com a lesão que vai ocasionar no coração. Claro. Porque se você fizer o cateterismo e desobstruir aquele trombo... Não tem a necrose. Você não tem a necrose? Do músculo. Então você preserva o coração ainda na sua integridade, né? Cura. Você não apenas salva a vida do cara com uma lesão, já depois de estabelecido o infarto. Você evita essa necrose. E aí você vê os fatores predisponentes, fala pro cara, você tem que emagrecer, você tem que diminuir o colesterol e tal. Você vai tratá-lo, mas como o Cassiano falou, sem uma lesão, sem uma necrose. Sem sequela. É diferente. Se você não cuidar, você vai ter outro, mas agora você está zero. Faça isso, vai para academia, vai andar na praia, vai comer menos gordura. Vai se aborrecer menos. Se aborrecer menos, toma um remédio para pressão que o teu médico passou e você nunca tomou. Não é isso? E isso vai deixar o cara esperto. Mas você tem um tempo, tem que ser muito rápido nisso aí. E tem que ter pessoas habilitadas também para entender que isso tem que ser feito. Da mesma forma que você comentou agora, o cara tem um outro tipo de patologia que ele pode esperar. Claro. 2 horas, 3 horas. Deixa ele reclamar lá, mas você tem que ter alguém que possa compreender a gravidade daquele problema para destinar ele para o setor específico. Agora, aqui em Santos a gente não tem. Você situando o Santa Casa, que tem as suas limitações, porque todo mundo vem para a Santa Casa, você teria que ter um hospital público, não só benemerente, mas um hospital público, já que está aí instalado, né? Eu nem sou favorável ao hospital público. Nós já falamos disso aqui. Mas uma vez que ele existe, vamos utilizá-lo. Né? Ainda que por parceria, mas vamos utilizá-lo. Você fica com um mastrodonte lá, tudo pronto, mas você não atende a população, você fica limitado a um setor específico, e a população, como chamou bem a atenção o Cassione, vem um médico de fora para chamar a atenção nossa aqui, oi, acorda molecada, porque vocês estão, é a maior taxa do Estado, quem sabe até do país. Ele não chegou a esse ponto, mas pode ser até que seja mesmo. A gente não viu o Vale do Ribeira, regiões pobres do Nordeste, mas de repente, lá o cara tem uma vida mais calma, de repente nós podemos estar na liderança, né, Cassione? Eu não tenho dúvida nenhuma de que, primeiro, nós somos o primeiro lugar em câncer, a Baixada Santista, em câncer do Brasil. E não temos hospital de referência. E quem aqui diz isso? O AC Camargo, que é o hospital de referência, um hospital que só trata da oncologia. O que diz o AC Camargo? A maioria dos pacientes, eles têm dados estatísticos, provém da Baixada Santista. Isto é, o lugar onde há mais câncer. Não é de se estranhar, nós temos um porto que polui, nós temos a indústria química de Cubatão que polui, mas que não polui hoje, polui há 50, 60 anos. Se nós tivermos até casos de anencefalia, crianças nascerem sem cérebro, na Vila Paris, nós lembramos disso. E tem o lance da ródia, né? Lembra da... Claro, do pentaclorofenol, da ródia, e que foi enterrado pela região da área continental, de São Vicente, inclusive, e isso foi para o lençol freático e assim por diante. E os metais pesados que estão no fundo do estuário, que tanto que para revolver o fundo do estuário é um problema seríssimo. Então nós somos uma região contaminada. Tudo isto feito sob os aplausos das múmias paralíticas que nos dirigiram nesse período dos últimos 20, 30 anos. Nós vamos a um rápido intervalo, continue com a gente, não nos abandone. É muito rápido, mensagem chegando aqui no WhatsApp, nos telefones, já vamos atender. É muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause it's all so fine. I'm going out, I'm going out. Estamos de volta na Ação em Reação nesta segunda-feira de tempo maravilhoso aqui na Baixada Santista. Hoje recebendo o professor Cassione, advogado criminalista e comentarista do programa Ação em Reação, e também o Clemente,
Dr. Clemente, diretor clínico da Multimagem, médico e comentarista aqui do Programação e Reação. Muitas perguntas, né? Aqui é uma pergunta interessante, mas muito complicada para responder. Mas até que ponto, Cassione, as redes sociais favorecem as pessoas? Abraço a todos, é o Carlos. Bom, as redes sociais favorecem as pessoas se elas prestarem informações úteis, se não houver mentira, se não houver disseminação de boato, se o indivíduo não utilizar as redes sociais para ilicitudes, para obscenidades, para injúrias, para drenar os seus complexos, os seus recalques, se tiverem educação, prestam um grande serviço. Agora, se fizer o contrário, não prestam serviço nenhum, prestam um desserviço. Como tudo, como a mídia. Se a mídia for bem feita por jornalistas honestos, intelectualmente honestos, moralmente honestos, que estejam em busca da verdade, que é a finalidade do jornalismo, claro que isso é importante. Agora, se você tiver um jornalismo tendencioso, um jornalismo que frauda a informação, que sonega a informação, que não informa, mas deforma, que não informa, mas desinforma, é evidente que você vai ter um lado negativo preponderando. Rede social é boa por quem é bom e a usa bem. Rede social é má por quem é mau e a usa mal. Ponto. Clemente, a questão das redes sociais. Acho que o Cassione já falou tudo. Eu acho que de uma maneira bem clara, o quanto ela pode ser boa, não apenas para a pessoa, mas acho assim, para a população como um todo, população eu diria até universal, o quanto é importante, todas as mídias, né? Você pega o Google hoje, você tem uma curiosidade, você vai lá, abre tudo, ou seja, tem um lado bom, mas tem que considerar também o lado ruim, porque tem muitas pessoas que foram massacradas em redes sociais, né? E pior, porque aquilo não era real. Quando você tem uma concorrência desleal com o teu inimigo, entre aspas, vai lá e detona você numa mídia, e aquilo não é uma verdade. Então, você tem esse risco. E nós temos muita gente famosa aí que saiu do Facebook da vida ou de outras redes sociais por conta disso, de críticas infundadas, desmoralizando a pessoa. Eu não vou citar o nome aqui, mas tem um médico aqui muito importante, extremamente importante, brilhante, um dos mais famosos do mundo na sua respectiva área, e que foi massacrado, de repente, por sei lá, inveja, alguma coisa assim, ou por gente, e não foi por outro médico, não, ele foi pessoas mesmo que, de alguma forma, devia ter um ranço por outro motivo, e que detonou essa pessoa na mídia. Então, esse é um desserviço, como o Cassione, você inutilizar uma ferramenta importante para aproximação, para lançar coisas boas, para destruir uma pessoa em segundos. Eu dou um exemplo. Num caso meu, entrou uma vez um sujeito na minha fanpage, né, e disse assim: o que você está falando aí, dando uma de bom, de honesto? Você é um ladrão safado, te conheço bem. Ou alguém esqueceu quando você foi vereador em São Paulo, o que você fez? O que acontece? Lembra daquele vereador da máfia dos fiscais, Vicente Viscome? Eu lembro desse cara. Vicente Viscome. O sujeito do Vicente Cassione já me colocou como vereador em São Paulo, achando que eu era o Vicente Viscome. Mas você podia fazer um print daquele e podia receber um processo também, né? Podia, mas nem perdi tempo. Sim. O sujeito, só coloquei assim: prezado amigo, você está falando de um cidadão cujo nome é Vicente Viscome. Leia direito o meu nome. Eu não sou de São Paulo, sou de Santos, e meu nome é Vicente Cassione. Sabe quem é que me defende na minha fanpage? Eu tenho 150 mil seguidores. Os próprios seguidores. Os meus seguidores. Eu não preciso nem abrir a boca.
O sujeito, se for dizer alguma coisa, cai o mundo em cima dele. Lógico. Porque o camarada vai na contramão. Essa é a melhor defesa, né? Mas então, e aproveitando as outras mídias, até como o Cassiano chamou atenção, o jornal, a TV, o rádio, ou seja lá o que Instagram. for. No exterior, o pessoal é muito mais criterioso, extremamente criterioso, o jornalismo bem criterioso. Ele não lança uma notícia por ouvir um burburinho. Ele vai checar essa informação se é verídica ou não para ele lançar. Né? Muitas vezes, e aquela escola lá, a gente lembra da escola? A escola básica. A escola básica. Onde a mídia inteirinha publicou aquilo. Acabou com a vida do cara? Acabou com a vida, fechou a escola, acabou com a vida da família como um todo. Quer dizer, por uma falta de uma apuração adequada. E aí, isso não tem retorno. Como é que você vai retornar com isso? Clemente, nós tivemos 2 casos em São Paulo meio emblemáticos, né? Não emblemáticos, um foi esse domingo, né? Não emblemáticos, no mínimo preocupantes, né? Onde 14, 15 bandidos invadiram uma mansão no Morumbi e a polícia chegou, alguns policiais feridos, viaturas estraçalhadas e uma verdadeira guerra, onde 10 meliantes foram mortos pela polícia, né? Então, ontem São Paulo é uma quadrilha, né, Cassione, que está acostumada a roubar casas. Como tem quadrilha do tráfico de droga, quadrilha disso, tivemos aquela quadrilha há pouco tempo aqui na Silva Jardim, que é especializada em explodir transportadores de valores, né? Aqui as armas utilizadas, carros blindados e o saldo, alguns policiais feridos, algumas viaturas destroçadas, mais 10 meliantes mortos. Bom, são ossos do ofício, não é? Ossos do ofício. O sujeito que sai para a rua armado desta maneira, ele sai para matar e para não morrer. Ele sai armado com essas armas, que são armas de guerra, sai para matar e não morrer. E sai sem medo da polícia, sem medo da prisão e sem medo da pena. Logo, um sujeito desses, ele está enfrentando o adversário dele, que é o policial. E se ele puder matar o policial, ele mata. Ontem, o 101º policial, 101 mortos, desde o começo do ano até ontem, no Rio de Janeiro. 101 mortos. Você não tem, em 100 anos, 100 policiais mortos em Londres. Não tem mesmo. Em 100 anos. E uma pessoa morta por morte violenta no estado do Rio de Janeiro a cada 1h20. Cada 1h20 morre uma pessoa de morte violenta no Rio. Claro. E 101 PMs. Quer dizer, parece uma guerra, né? Mas os grandes defensores do torto, porque o direito no Brasil passou para segundo plano. As faculdades hoje tinham que ser chamadas faculdades do torto e não de direito. Os defensores do direito pensam de uma maneira. Os defensores dos verdadeiros direitos humanos pensam de uma maneira. Agora, os defensores do torto, dos direitos humanos apenas dos que são autores de crimes e de atos antissociais, esses camaradas são os débeis mentais que ficam na televisão e têm mais espaço do que qualquer outra pessoa só para defender o torto e para defender o politicamente correto, que na verdade é a maior incorreção em termos daquilo que seria o certo na política. Então nós temos que admitir o seguinte: quem sai, como dizia o Vicente Mateus, saudoso presidente do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista, quem sai na chuva é para se queimar. Esses bandidos saem para matar, morreram. É do jogo deles. Faz parte. Uriel Vilas Boas, Clemente, segundo consta, pelo Porto de Santos passaram mais de 100 toneladas de cocaína para a Europa. Por que, segundo ele, né, por que não teve reação dos governos importadores no sentido de acabar com o vício? Por que não teve reação? Não diria que é todo mundo, né?
Acharam também lá na Rússia e tal, desse mesmo time aí. Mas na Rússia comunicaram. Quando acharam na Rússia, Uriel, comunicaram o governo brasileiro. Tanto que a Polícia Federal só tem feito as apreensões, porque quando o governo russo pegou, ele comunicou à Polícia Brasileira e falou, olha, tá saindo droga pelo Porto de Santos. Aí puseram as câmeras e pegaram. Exatamente. Mas assim, o governo russo comunicou, teve reação. Sim. Mas o governo americano também. Comunica. O governo americano também. Eu acho que... O holandês, a droga que chega em Roterdã, eles avisam imediatamente aqui. Avisam. E navio que vem do Brasil, eles vão procurar sempre. A mesma coisa em Gênova, na Itália, Roterdã e Antuérpia, na Bélgica. São 3 portos de entrada importantíssimos e eles avisam. Mas o que adianta avisar? Nós não damos conta do nosso problema aqui. O que adianta? Vamos resolver o problema quando chega a droga lá? A droga não tinha que sair daqui. E eles estão cansados de dizer, nós precisamos, se vocês precisarem, nós vamos aí para ajudar a fiscalizar os containers, não é? Mas o Brasil não dá conta nem dele mesmo, vai querer alguém perder tempo avisando o Brasil do que está acontecendo? Avisar eles avisam, né? Mas tem 5 fronteiras abertas aqui, né, Cassione? A droga chega, veja bem, a Polícia Federal está fazendo trabalho, mas não dá para pegar toda a droga, a questão da droga, né? E se também não tivesse comércio nesses países, também ela não chegava lá. Só chega lá porque tem consumidor na Europa, tem consumidor em Miami, tem consumidor na Rússia, concorda? Se não tivesse consumidor, não chegava, né? Não, eu concordo, mas eu também concordo que eu acho que o Cassiano tem razão. Todo mundo tem problema de droga. A gente não pode dizer, mesmo os Estados Unidos, que é um país extremamente vigiado, tem. Mas você tem que começar pela sua casa. Claro. Vai resolver o problema, começa pela sua casa. Arruma a sua casa primeiro, para depois você resolver o resto. Né? Você imagina até a tristeza que é você ver alguém precisa avisar o que está acontecendo na tua casa. Escuta, toma conta aí, porque, olha, tem gente com droga na sua casa. É vergonhoso. Eu acho que isso é muito vergonhoso. E a gente sabe, então, que existe uma limitação. Pode ser fronteiriça, mas a portuária, pelo menos, a maior parte vai pelo porto. Existe uma quadrilha em São Paulo... Esse caso, por exemplo, é disfarçado em container. Existe uma quadrilha em São Paulo e Rio de Janeiro que eles punham droga nas malas, né? Então você passava com a sua mala e eles lá punham droga na mala da pessoa e a pessoa desembarcava nos Estados Unidos e tal. Tanto que o brasileiro chegou lá nos Estados Unidos e prenderam ele. Ele falou, não, peraí, então vamos lá. Mas aqui tinha 17 quilos minha mala. Quanto que consta aí? 25. Então, se eu sair do Brasil com 17 tinha 25, aí pegou uma autoridade inteligente, tudo liberou o brasileiro, mas a mala chegou com 25. Chegou lá, a Polícia Federal Americana separou, aí ele falou, tudo bem, eu não sou drogado, não tenho, mas quanto que está aqui? É 17 quilos? Tinha 25, então colocaram, porque passou com 17, aí liberaram o brasileiro. Mas também tinha uma equipe, uma quadrilha colocando droga em algumas malas. Quando chegava lá, eles pegavam as malas e tiravam a droga, entendeu? O problema é que o tráfico de drogas, ele contamina todos os setores de atividade. Ele contamina não apenas a própria polícia, que deveria fazer a repressão de fronteira, ele contamina, porque a droga vem de avião, para nessas fazendas, o avião pousa nessas fazendas clandestinas, e dali ele vai de caminhão, o produto, até o porto. Agora, para entrar num porto, num caminhão levando isso, tem que ter, claro, a cumplicidade de pessoas. Para depois enfiar isso dentro de um contêiner, onde está indo uma mercadoria legal, com documentação, com despacho de exportação, com ABL, tudo direitinho. Como é que esse container é aberto e é enfiado ali dentro o que não tem que ser misturado com o produto real? O guarda que passa de moto fez com vista grossa. Então você tem, todo o setor é contaminado. E é fácil de entender, porque você tem desde ministros de Estado, de governo, que são cúmplices do crime de tráfico de entorpecente no mundo inteiro, ministros, até chefes de governo, às vezes. Por quê? Porque é o maior giro de dinheiro vivo, nota, contante,
como diz o italiano. Nota, dinheiro vivo é o tráfico de entorpecente no mundo. Só perde para o dinheiro do comércio do petróleo. Primeiro lugar no mundo em dinheiro girando, petróleo. Segundo lugar no mundo, dinheiro girando, tráfico de entorpecentes. Então, qual é o obstáculo que você tem para o maior tipo de atividade econômica do mundo depois do petróleo? Nenhum. Você compra, se não comprar o João, você compra o Pedro. De cada setor. Desde o maleiro do aeroporto. E aquilo, essa droga de mala de aeroporto é para abastecer o bar da esquina numa cidade europeia. Traficantezinho. O que passa em container pelo Porto de Santos, em toneladas de cocaína. Uma vez foi no meu escritório um sujeito, nunca defendi traficantes e não defendo. Nunca defendi e não defendo. Chegou o camarada, veio do Mato Grosso, o filho dele foi preso, ele veio do Mato Grosso, junto com o irmão dele, tio do camarada. Era um caminhão carregado de coco, que foi pego aqui, estavam preparando já para colocar isso em contêineres. Tinha, na época, 700 quilos de cocaína, quase uma tonelada. Na altura, foi a maior apreensão de cocaína que tinha havido na cidade de Santos até aquela altura. Na verdade, foi apreendido em Praia Grande e estava vindo para cá. E eu disse, eu não vou defender. O sujeito disse, só pode me indicar alguém? Eu não vou indicar ninguém, eu não defendo. O pai do sujeito disse, parabéns pelo senhor dizer que o senhor não defende. O pai do traficante. Não defendo. Latrocínio, tráfico de entorpecente e estupro, não defendo e desafio que alguém vá a algum fórum do Brasil ou do mundo em que apareço eu defendendo um caso. Se eu percebo que a acusação é injusta, que aprontaram e armaram para o sujeito e ele não fez aquilo, aí eu vou defender, para provar que não foi ele. Isso é outra história. Agora, sabendo que foi, esquece. Porque você defendendo esse tipo de gente, você está defendendo, na verdade, o ataque contra você mesmo, contra a sua família, contra os seus entes queridos e assim por diante. É isso que você está fazendo. No fundo, é isso que você está fazendo. A Lúcia está falando, sensacional a resposta do Cassione sobre os do ofício. Essa dupla é a melhor. É isso mesmo, o lugar de bandido morto é morto ou na cadeia. Nessa ordem, morto ou na cadeia. É a Lúcia da Ponta da Praia. Também aqui o nosso amigo Vladimir, ele está perguntando se o Cassione sabe porque não foram aprovados, não foram chamados aprovados no concurso da Fundação Casa em 2014. Ele pergunta se o senhor sabe de alguma coisa disso aí. Não sei, mas o que se trata de governo do Estado, nada tem explicação razoável. Esse governo do Estado que está aí. Bom, queria mandar um abraço para o Marcelo Prado, para o Caculé do Coneb, que estão vindo no programa, o Gilson, agradecer você, Clemente, Cassione, pelo programa. É sempre um prazer grande estar aqui, né? E ainda mais sendo elogiado como nós fomos, eu queria agradecer realmente a isso, a essa audiência e desejar tudo de bom a você, telespectador, fiquem com Deus, até o próximo programa. E o Marcelo Prado do Garagem mandando um abraço para o Cassione, que foi lá, um programa de 30 mil pessoas assistindo, com mais que 200 compartilhando na hora ali com todo. Quer levar você, Clemente, lá, o Marcelo Prado, para o Garagem Caiçara? Vá, Clemente, vamos. Que é espetacular. Eu fui, valeu a noite, é realmente muito bom. O Marcelo, que já era seu fã, Marcelo Prado, ficou mais ainda. Não, o Marcelo é fora de série. Gente boa, né? Queria agradecer ao Dr. Clemente, ao Cassione, você aqui pela paciência de estar sempre nos assistindo aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.